Paz do Senhor, irmãos. Olha, teve uma pessoa que fez uma pergunta lá, aqui no meu canal, aliás, né? Eu falo lá, mas agora está publicado o vídeo aqui no meu canal, dizendo assim, fala sobre a abominação da desolação, né? Então eu vou falar um pouco aqui sobre, mas é um assunto muito complexo. Então teria que ser tipo do estudo, mas eu vou especificar a forma que eu acredito. Porque tem mais do que uma interpretação, né? O Apocalipse tem pelo menos 4 escolas de interpretações, né? De Apocalipse, que uma difere da outra, dependendo do assunto. Então, o que eu faço para saber o que é a abominação da desolação? Primeiramente eu pego e vou na palavra abominação, para saber o que é, o que se trata, né? Como aqui, computador, né? É tão fácil, né? A gente vai ali, ó, na palavra abominação, quero saber o que é. Eu vou aqui e abro, ó. Vai aparecer ali o significado da palavra abominação, porque o assunto aqui é o que é abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Inclusive Jesus dá essa referência falando ao povo, né, de Jerusalém, que isso iria acontecer. Desculpe ter um barulho na rua aqui, né? Hoje é dia 25 de dezembro de 2020. E então o pessoal está festejando na rua aí, som alto, moto para lá, carro para cá, né? Então atrapalha aqui que eu não tenho estúdio, né? Então aqui, abominação da desolação. Então vamos primeiro na palavra abominação. O que é? Ó, ato ou efeito de abominar, repulsa, aversão, execração, coisa abominável, execrável, repulsiva. Então é isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Você já ouviu falar abominável homem das neves? Por que abominável homem das neves, né? Aquele mito, né? Por quê? Porque ele era uma mistura de homem com animal, né? Então era fedido, nojento, então por isso que chamava abominável. Abominável é uma coisa que não cheira bem, que não é bom, que dá repulsa, aversão, é isso, abominável é isso. Então, abominação da desolação. Por que abominação? De repente não abominação para o homem, mas abominação para Deus. Quer dizer, uma coisa que Deus não suporta e que fede ante as narinas de Deus. Então, abominação da desolação. Então, abominação nós já temos o significado. Seria isso, ó. Repulsa, aversão, execração. Repulsivo, uma coisa repulsiva. Então, vamos agora ver o significado de desolação. Então eu estava aqui, vamos ver aqui a página que eu estava aqui, ó. Abominação nós já vimos. Vamos ver então o que significa desolação. 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 Estou tendo uma certa dificuldade aqui, mas vai lá agora. Desolação. Aqui, ó. Desolação. O que é? Ó. Destruição. Arrasadora. Ruína. Devastação. Estado ou condição de um lugar devastado. Transtornado em deserto. Transformado em deserto. Desertificação. Tem a ver com deserto, né? Despovoamento. É isso que significa desolação, tá vendo? Despovoamento, no nosso caso específico aqui nós estamos falando de Jerusalém. O que interessa? Interessa essa palavra, despovoamento. Interessa também essa palavra, ó, destruição arrasadora, ruína, devastação. Então, aconteceu alguma vez de
Jerusalém ficar despovoado, de ser destruída, e levando em consideração a profecia de Jesus. Sim, no ano 70. Então, no ano 70 depois de Cristo, cumprindo-se a profecia de Jesus, a terra ficou desolada. A terra de Israel ficou desolada. Deixa eu apagar aqui, né? A terra ficou desolada. Então, eu vou falar sobre a abominação da desolação. Perguntaram para mim no meu canal. Fala sobre a abominação. O que seria? O que seria essa abominação da desolação? O que eu entendo? Eu entendo, já consultei as duas palavras, né? Para saber o que significa abominação. Né? Então, eu entendo que é o seguinte. Quando Jerusalém ficou desolada, sem o seu povo, sem o povo de Israel, foi tomada por nações. E durante quase 2000 anos, ficou desolada do seu povo. Tinha outras pessoas lá, outros povos, mas não era o povo de Israel, que só voltou em 1948. Embora tinha alguns israelenses ali, mas oficialmente voltou a ser nação em 1948. Então, durante o ano 70 até 1948, a terra ficou desolada de seus moradores, não pertencia ao povo judeu. Nesse meio tempo aconteceu o quê? O estabelecimento da abominação. E que aconteceu de alguma... Porque eu sempre levo, assim, sabe, a pergunta ao pé da letra. Então eu faço a pergunta, a resposta seria a explicação. Então, quando ela estava desolada, se estabeleceu alguma abominação no lugar santo? Sim, se estabeleceu. Tem gente que está esperando que vai se estabelecer ainda. É como se o que aconteceu ali no ano 600, né, no século 7, não fosse estabelecimento de uma abominação ante os olhos do Senhor. Né? O que foi que aconteceu ali no ano 600? Estabeleceu-se uma abominação, porque não podia ser nada construído no lugar do templo. E foi construído. Foi construída uma mesquita. Aliás, duas, né? No lugar do templo. Ali na terra que pertence à construção do templo, né? A principal é a Cúpula da Rocha, inclusive é o cartão postal de Jerusalém. Quando quer saber que é Jerusalém, o que eles fotografam? Fotografa a Cúpula da Rocha. Né? Eu não vou mostrar aqui, para não ficar explorando esse tipo de coisa, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, cumpriu-se a profecia. Estabeleceu-se a abominação da desolação. Enquanto o povo a terra estava desolada. 6 séculos depois, né, quase 6 séculos depois, o catolicismo já tinha sido fundado, e o catolicismo foi fundamentado mesmo, de fato, foi no século IV, com a ajuda do rei Constantino. Se estabeleceu o catolicismo romano, que foi fundado por motivos políticos, né? Tem nada a ver com o plano de Deus, que Deus faz parte disso. Tá? Não, Deus permitiu. Mas foi por motivo político que o catolicismo foi fundado. O catolicismo não é a meretriz que era de Deus, mulher de Deus, depois abandonou Deus. Não, o catolicismo sempre foi uma religião, que não tem nada a ver com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é desde o princípio. O catolicismo apareceu no século 3 e 4, embora tenha estudos por aí, a gente encontra na internet, que fala que o catolicismo já começou lá no ano 100, mais ou menos. Mas o catolicismo romano oficial, ele se deu, é assim que eu acredito, e tem fundamento, ele se deu com a ajuda de Constantino, que se tornou então a religião do Estado, que ficou, né, durante muito tempo e até hoje é a religião do Estado. Quando vai se fundar uma cidade,
é doado um terreno no centro da cidade, então se constrói ali uma igreja católica. Então continua ainda, né, o catolicismo sendo uma religião do Estado. Agora, abominação da desolação. O que é? Perguntaram para mim, fizeram pergunta. Eu falei, eu vou fazer um vídeo respondendo. O que eu entendo? Não estou forçando ninguém a acreditar naquilo que eu acredito, porém eu ofereço lógicas, né? As pessoas que quiserem acreditar, acreditem. Porque a minha vontade não é forçar as pessoas a acreditar, como eu vejo alguns canais, que as pessoas põem medo nas outras pessoas que não acreditam naquilo que eles afirmam, para que eles comecem a acreditar naquilo que eles estão afirmando. Não. Eu apenas vou mostrar aqui a lógica. Então quem quiser acreditar, pode acreditar. Quem não quiser acreditar, continuemos amigos. Não tem problema. Então o que eu acredito? Veja bem, vamos pela lógica. O que é? Eu peguei duas palavras. Você está seguindo desde o começo aqui, você viu. Primeiro, peguei a palavra abominação e depois desolação. Abominação é aquilo que é insuportável para Deus. Deus não tolera. O que Deus não tolera? E o assunto aqui é sobre o templo, porque Jesus disse que está no lugar santo, como disse o profeta Daniel. Lugar santo seria o quê? O lugar do templo. Então o que é que estabeleceu ali que Deus não ia tolerar? E se fosse na época, por exemplo, de Davi, ou algum rei, que Deus dava ordens para ataques, o que ele ia fazer? Ele ia mandar destruir, acabar com o que está ali. Mas hoje é interpretado de forma espiritual, e Deus vai agir de forma espiritual também, e é claro que no final das contas, no resumo da ópera, vamos dizer assim, vai ter uma vingança, né, literal, quando for o dia da vinda do Senhor, né, o dia do Senhor. Então o que estabeleceu ali? Todo mundo sabe, a religião islâmica se estabeleceu ali, embora que tem cidades, duas cidades mais importantes na religião islâmica, que é a cidade de Meca e Medina, mas eles consideram também que ali é um ponto importante, Jerusalém, aquela mesquita, até porque eles combatem os judeus, né? E é muito importante que mantenha aquela mesquita ali para demonstrar força, né? Queda de braço. Nós estamos vencendo essa queda de braço. Enquanto a mesquita estiver estabelecida aqui no lugar do templo, nós vencemos os judeus, né? São inimigos assim, familiares, vamos dizer assim, né? Porque a coisa começou dentro de casa, aquela briga, né? Porque, para quem não sabe, os árabes, que seriam os islâmicos, né? Aqui especificamente, eles são filhos de Abraão também, mas não de Isaac, são filhos de Ismael. E os filhos de Isaac é o povo de Israel. Então tem essa briga que começou dentro de casa, né? Porque Abraão é pai tanto dos árabes, como também do povo de Israel, né? Dos filhos de Israel. Então eu entendo que a abominação da desolação foi uma abominação que se estabeleceu quando a terra estava desolada. E, indo para a epístola de Paulo, nós vamos ler lá, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler o quê? Vamos ler: o homem do pecado, filho da perdição, que as pessoas interpretam como sendo o anticristo, e eu já expliquei que anticristo, o homem não vai se levantar, não tem como se levantar, porque a ONU não vai permitir. Agora, nessa parte aí da interpretação da abominação da desolação, aí se encaixa. Se encaixa. Não, mas você disse que, você fala nos seus vídeos aí, que Paulo fez uma referência ao capítulo 28 de Ezequiel. É apenas uma referência, não tem nada de realidade, não tem nada de literal ali no texto. Foi isso que você falou no seu vídeo. Não, não falei isso. Que não tem nada de literal. Eu disse que Paulo fez uma referência ao capítulo 28 de Ezequiel. Eu deixei para depois falar sobre essa questão. O que realmente significa ali. Porque quando Paulo fez essa referência,
Talvez ele tinha em mente só fazer essa referência ao capítulo 28 de Ezequiel, que lá fala de um homem que quer ser como Deus, querer parecer Deus, se sentar na cadeira de Deus. Capítulo 28 de Ezequiel, lê lá que você vai ver. Né? Muitos pegam ali aquele texto para falar que o texto está fazendo uma inferência a Satanás ali. Então Paulo pega aquele texto, cita, e é claro que o que os apóstolos escreveram futuramente iam ser transformar em profecias que iriam se cumprir, porque eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando eles escreveram, de repente nem tinha o propósito, eles não entendiam o que ia ser no futuro. Mas o Espírito de Deus usa os escritos para cumprir como profecia. É isto. Os homens de Deus às vezes disseram coisas que depois se tornariam palavra de Deus e eles nem sabiam o que estavam dizendo. Né? Então o que acontece? Tem um barulho na rua aí. Deixa eu passar essa barulhenta. O que acontece? Ali, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler que Paulo fala de homem do pecado, filho da perdição, que se assenta como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Acontece isso lá, nesse lugar que eu estou fazendo referência? Hein? Tem alguém assentado lá, no lugar santo, querendo parecer Deus? Tem, sim. Tem. Tem um Deus estranho. Um Deus que os pais dos filhos de Ismael não conheceram. Porque começaram a pregar Alá no século 7 depois de Cristo. Antes disso, o povo árabe, os filhos de Ismael, não conheciam esse Deus. Esse Deus teve início a sua pregação, né? Inclusive acompanha-se um livro também, um livro sagrado chamado Alcorão, livro sagrado dos árabes, dos filhos de Ismael. E começou isso no século 7. Portanto, veja que eles honram a esse Deus com ouro, com metais preciosos, né? Esse Deus das fortalezas. Eles honram com ouro, isso está escrito lá em Daniel, né? E os seus pais não o conheceram, esse Deus. O texto está dizendo, na leitura de Daniel. Eu entendo que a abominação da desolação, que se estabeleceu já desde o século 7, é o que está lá, no lugar do templo. E o que se assenta lá é um homem, sim, por quê? Porque tem a ver com um profeta que representa esse Deus. E ele é homem. E se assenta como Deus, querendo parecer Deus. Até o nome, eu não sei se eu vou entrar em detalhes sobre isso depois, em alguns vídeos. Até o nome, se vocês pegarem o nome desse Deus, vocês vão ver que o nome dele tem o número 1. Porque o número 1 é o nome do Deus de Israel. E o nome desse Deus tem o número 1 também. Só que de forma oculta. Ali tem o número 1, no nome desse Deus. No nome Alá tem o número 1. Só que é de uma forma diferente. Está oculto. Se vocês pegarem o nome, vocês vão descobrir lá. Então o que acontece? Querendo parecer Deus, e destrói tudo que se chama Deus ou que se adora. Qualquer imagem, qualquer coisa que representa outro Deus que não seja ele, eles querem destruir. Eles destroem. Os representantes dele metralham, quebram com marretas, destrói tudo que se chama Deus ou que se adora. Se vocês procurarem em noticiários aí, que tem no YouTube aí, quando esses grupos, né, militares que é chamado de extremistas, quando eles invadem uma cidade, eles vão lá e quebram todas as imagens, destrói igrejas, destrói tudo que se chama Deus ou que se adora, porque só pode ser o Deus deles, né? Então, note que o texto de 2 aos Tessalonicenses se encaixa direitinho aqui. Não se tratando do anticristo, se tratando de um dos braços do anticristo, né? Se eu quisesse usar a palavra anticristo, mas na verdade é a besta. A besta é tudo que não é o cordeiro. Tudo que não é o cordeiro é a besta. O cordeiro, o que é? O cordeiro é os salvos em Cristo.
autênticos, que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo o resto é a besta. A besta se manifesta em várias facetas, inclusive os seus tentáculos brigam entre si, mas é a besta. Tudo que não é o cordeiro é a besta. Então a pergunta foi, o que é a abominação da desolação? Eu já falei aqui, então eu dei uma explicação. Eu entendo que é isso. Se estabelecer uma abominação no lugar santo, está lá. É claro que na vinda de Jesus tudo isso vai acabar, né? Ele vai acabar com isso. Com certeza. Sobre se vai ser construído um novo templo ou não entra em detalhe que isso é futuro. Então o que eu falo é presente. E no presente, estabeleceu-se a abominação desoladora? Sim, está lá. Se assenta como Deus, querendo parecer Deus, inclusive pegando as escrituras de Deus, querendo dizer que pertence a eles. Ou seja, existe um livro novo, chamado Alcorão, mas eles dizem que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento também pertencia ao Deus Alá, e como foi tudo alterado, adulterado, então tem que jogar tudo fora. Mas houve sim um Antigo Testamento e um Novo Testamento autênticos, mas que não existe mais. E que foi Alá que mandou escrever. Então se assenta como Deus, querendo parecer Deus. Obrigado por ter visto meu vídeo. Deciro Léo.